E hoje é você quem faz a pergunta. É seu dia de tirar dúvidas sobre direitos trabalhistas e previdenciários. Qualquer pergunta que você tenha envolvendo o seu atual emprego ou um antigo ou um processo de aposentadoria. Então manda pra gente que o Dr. Marcelo vai responder e vai te orientar aqui. E você participa pelo WhatsApp, que o DDD é 12, número 981352908. Aparece aí para você, 12 981352908. Doutor Marcelo, boa noite, obrigada mais uma vez pela presença. Boa noite, Gabi, boa noite, telespectadores da Novo Tempo. E já tem bastante pergunta aqui, sempre que o senhor vem, as pessoas participam bastante. Olha, a Helenir da Cruz, de São Paulo, pergunta o seguinte: ela se aposentou há 3 anos, só que 2 empresas que ela trabalhou não entraram na contagem do tempo. Pediram a documentação toda dessas empresas, que ficaram faltando, e pediram para aguardar. Então, entreguei a documentação em maio do ano passado. Ela disse que está acompanhando o caso e que só foi informada de que está arquivado. O que ela pode fazer? Helenir, boa noite. Se o seu pedido administrativo foi arquivado, você pode socorrer a via judicial, pedindo uma revisão da aposentadoria. O seu caso não seria um caso de desaposentação, que a gente já tratou aqui em várias oportunidades e que agora o Supremo já definiu que não será aplicado. Mas o seu caso pode ser um caso de revisão do benefício em razão de não ter sido considerado recolhimentos que foram feitos por outros empregadores. Se a via administrativa não surtiu efeito, você pode procurar a via judicial, tá bom? Tá certo. A Carla Medeiros, do Rio de Janeiro, ela diz que tem uma doença sem cura, não especifica qual aqui, e ela diz que por isso ela não consegue emprego. Quando ela diz que tem esse problema, não dão a vaga para ela. Como que ela pode fazer para se aposentar? Ela tem 44 anos e contribuiu com 8 anos. Ok. Carla, a aposentadoria por invalidez, ela não exige um período de carência. Então, se você tem uma doença que a impeça para o trabalho, tá? Entenda a seguinte situação. Existem doenças que são crônicas, não têm cura, porém elas não impedem você de trabalhar. E existem doenças que impedem o trabalhador de qualquer atividade. Se for esse o caso, o seu médico vai dar um laudo, você vai solicitar ao INSS a aposentadoria por invalidez. E aí ela não precisa ser uma doença decorrente do trabalho, pode ser uma doença de qualquer natureza. Se for uma doença incapacitante, você tem direito à aposentadoria por invalidez. Do outro turno, nenhum empregador, se não for uma doença incapacitante, ele pode inibir a contratação em razão da doença. Isso, em tese, configuraria, inclusive, um assédio moral contra você, tá? Mas, nesse caso, teria que ver como se comporta isso no ato da entrevista, etc. E você teria que ver caso a caso. Se é uma doença que você tem, mas ela não é incapacitante para o trabalho, muitas das vezes o ideal é você até suprimir essa informação, desde que ela não seja incapacitante, obviamente. E hoje é você quem faz a pergunta. Hoje é seu dia de tirar dúvidas sobre direitos trabalhistas e previdenciários. Então, qualquer pergunta envolvendo um atual ou um antigo trabalho ou um processo de aposentadoria, manda pra gente pelo nosso WhatsApp, o DDD é 12, número 981352908. E antes de ler algumas participações, doutor Marcelo, eu queria saber o seguinte: da última vez que você esteve aqui, a gente comentou sobre o FGTS e parece que tem mudanças por vir, né? É verdade, Gabi. A mudança mais significativa é com relação às contas inativas, né? Aquelas contas de trabalhadores que pediram demissão dos seus empregos ou que foram dispensados por justa causa, que são causas de afastamento que inibem o saque do valor que é vertido pela empresa durante o contrato de trabalho na conta do FGTS. Esses valores serão autorizados a serem sacados a partir de março do corrente ano, aguardando só acertos burocráticos por parte do Planalto e do presidente Michel Temer, e esse valor poderá então ser sacado indistintamente. Você que teve um contrato de trabalho nessa situação, vale a pena já ter em mãos o extrato, né, do seu fundo de garantia e a carteira de trabalho, que é o documento que vai ser exigido para você poder fazer a movimentação desses valores, né? Basta comparecer em qualquer Caixa Econômica Federal a partir do momento que você verificar que os valores já estarão disponibilizados para saque. Só uma atenção, existem alguns casos que o empregador não fez o depósito na conta
do trabalhador, né? Então, nesses casos, é importante você saber disso. Muitas situações são objetos de reclamações trabalhistas. Óbvio, para esses casos, não vai adiantar você comparecer a uma agência da Caixa, porque esse valor ele estará em litígio, estará então, portanto, em uma outra forma de saque futuro. Por isso é sempre bom checar o extrato, né? Para inclusive verificar se a empresa está fazendo o depósito corretamente. A Caixa Econômica, Gabi, ela disponibiliza mensal, trimestralmente, no endereço de cada trabalhador, um extrato. E também através do cartão cidadão. Você pode ir à Caixa e com o cartão cidadão tirar o extrato. É muito importante que o trabalhador tenha esse controle para saber se a empresa está fazendo regularmente os depósitos, que são obrigatórios, mensais e são à base de 8% sobre a remuneração, sobre o salário mais os demais ganhos do trabalhador. Tá certo, obrigada pelo esclarecimento. E olha, doutor, já tem mais gente perguntando aqui. A Tatiana do Rio de Janeiro diz o seguinte: quando a empresa paga salários diferentes para quem exerce a mesma função, é passível de ação trabalhista? Ou estabelecendo níveis, ela se isenta da equiparação salarial? Muito bem, Tatiana. Você fez uma pergunta e já colocou as duas situações que são para serem esclarecidas. A primeira figura da equiparação salarial, ela tem uma previsão na CLT, no artigo 461, e ela diz que a todo trabalho de igual valor deve haver igual remuneração. A exceção desta regra, ela é para trabalhadores que exercem a função há mais de 2 anos que o modelo. Então, se eu tenho lá alguém com que eu faço a mesma função, só que esse alguém exerce essa função já há mais de 2 anos do que eu, então eu não tenho direito a essa equiparação. Então, a equiparação vale para funções, não é tempo de casa, são funções. Você pode ter 20 anos de empresa, mas lá no 16º ano você passou a exercer a função A. E o seu modelo, com 1 ano e meio ou menos de 2, passou a exercer a mesma função, então você tem o direito ao salário igual. A outra hipótese que é regulamentada e é prevista em lei é a hipótese da empresa manter em seus quadros um plano de cargos e salários. Então ela estabelece lá funções e os critérios para promoção e remuneração maiores. Para esses casos, para essas empresas que têm esse plano de cargos e salários registrado no Ministério do Trabalho, muito importante ressaltar isso, porque às vezes a empresa apresenta um plano para os trabalhadores, mas não homologa esse plano no Ministério do Trabalho. Então, para aqueles que têm registrado no Ministério do Trabalho, aí não se aplica a regra da equiparação salarial, tá bom? E hoje é você quem faz a pergunta, é seu dia de tirar dúvidas sobre direitos trabalhistas e previdenciários. O número aparece aí para você, a gente vai ganhar tempo lendo mais participações aqui, doutor Marcelo. O Carlos Roberto de Belo Horizonte diz que tem 34 anos de serviço e pergunta se ele pode antecipar a aposentadoria com a licença-prêmio que ele tem. Não, infelizmente não. A licença-prêmio ela não integra para efeitos de contagem de tempo. Mas vale a pena você verificar, como falta tão pouquinho, se você de repente não teve uma atividade, prestação de serviço militar, serviu o exército, tiro de guerra, ou alguma atividade intercalada para ver se soma esse tempo. Ou até mesmo se alguma dessas empresas não era empresa de atividade insalubre ou perigosa, que pode fazer então com que o seu tempo seja majorado. Nesse caso, com certeza vai ultrapassar o tempo e você vai estar seguro aí da reforma da Previdência. Tá certo. Uma pessoa que preferiu não se identificar diz o seguinte: tem 59 anos e 28 anos de contribuição. Só que ele está em benefício doença por ordem judicial. Ele fez a reabilitação profissional. E ele pergunta como ele poderá se aposentar, como é que fica? Ele terá que entrar nesse novo modelo de aposentadoria? Olha só, precisaria saber há quanto tempo você está recebendo o benefício. Provavelmente é o benefício do auxílio doença. Agora, se for um auxílio acidente, esse benefício não suspende a contagem de tempo para nenhum efeito. Você não vai ter nenhum prejuízo quando for se aposentar em razão do tempo de serviço, né? E aí precisaria contar, fazer essa sua contagem. Mas nessa situação, se for um auxílio acidente, onde já houve uma sequela consolidada e ela não impediu você de continuar suas atividades, apenas causou uma limitação que gera uma indenização, isso não afeta para nenhum fim
o benefício previdenciário. A Marisa do Rio de Janeiro diz que tem um processo na Justiça do Trabalho há 24 anos e pergunta se ela pode retirar o FGTS referente a essa firma. Então, Marisa, essa foi a primeira pergunta que a gente respondeu aqui. Se é uma causa que já está litigiosa, tem que saber se o pedido de FGTS fazia parte do rol de pedidos que o seu advogado fez, mesmo há tanto tempo atrás. Se é esse o caso, a resposta, infelizmente, é não. Né? Se ele já está litigioso, a coisa já está litigiosa, você vai ter que aguardar a decisão judicial final. Mas com 24 anos, o processo deve estar no fim. Tenha fé aí que alguma hora ele deve sair. A não ser que, como nós já dissemos, seja uma conta inativa, algum valor que você tinha de outra empresa ou que não esteja sendo discutido nesse processo. Tá certo. O Fábio Reis diz o seguinte, ele trabalha há 9 anos em uma mina subterrânea e atualmente a aposentadoria é no prazo de 15 anos para quem trabalha no subsolo. Há possibilidades desse tempo ser mudado, já que isso foi colocado no contrato de trabalho? Ou ser mudado pelo governo no futuro? Independente do contrato de trabalho, isso para esse tipo de atividade existe a previsão legal. Infelizmente eu não tenho como te dizer porque a reforma previdenciária ainda está em discussão, em maturação. Então não sabemos o que vai acontecer. Provavelmente vai haver mudanças, sim, mas ainda, né, fazendo aqui um exercício de elucubração, né, se você já tem 9 anos, você já tem aí mais de 2/3 do tempo necessário para adquirir a aposentadoria especial pelo trabalho em mina. Eu creio que talvez não se mexa nesse tempo ou haja um processo de transição menos desfavorável a você, mas infelizmente temos que aguardar, tá bom, Carlos? Doutor Marcelo, tem mais gente participando aqui. O Sebastião diz o seguinte, ele está com um processo contra o INSS por tempo de serviço, que na empresa que ele trabalhou deram a insalubridade, mas o INSS negou. Ele diz que o advogado disse que a causa está perdida e ele pergunta, o que eu faço, doutor? Causa perdida é sinal que houve uma sentença, né? A causa só é perdida depois que ela é julgada em todas as instâncias. Vale a pena, se você tiver alguma dúvida quanto ao procedimento, eventualmente consultar um outro profissional. Agora, se a sentença já transitou em julgado, o que é? Já houveram decisões e não foi interposto recurso, ou já houve a interposição de recurso, mas o tribunal já julgou desfavoravelmente, aí de fato não há o que se fazer. Embora nas causas previdenciárias é muito importante ficar atento à seguinte situação: você pode mudar o objeto do pedido e fazer um novo pleito. De repente, o profissional não explorou algum item que pudesse ensejar a aposentadoria e aí se trata de um novo processo. Então, existe a possibilidade, sim. Vale a pena consultar, primeiramente, sempre o seu advogado e depois um outro profissional, caso haja dúvida ainda. Ok. Uma pessoa que não se identificou disse que trabalhou numa empresa em que o cartão de crédito era vinculado com a conta de pagamento dos funcionários. Ela disse que foi demitida e até hoje cobram dela os valores do cartão. Mas ela afirma que, sendo demitida, não por justa causa, a empresa pagaria a dívida do cartão. Mas isso não aconteceu. O que ela pode fazer? Precisaria entender se esse cartão que a empresa te deu era um cartão de benefícios, de salários indiretos, ou seja, a empresa acreditava ali valor para você gastar e prestar conta, ou se a empresa apenas facilitou a aquisição de um cartão junto a uma instituição financeira. Então, a empresa ela não tem responsabilidade sobre os seus gastos. Então, eu precisaria entender melhor se é um cartão de benefícios da empresa, porque aí a responsável é a empresa, ou a empresa só facilitou. Por exemplo, a empresa aqui, né, a Rede Novo Tempo, convida uma emissora de cartões, né, uma operadora de cartões, Visa, Master, enfim, qualquer uma delas, para facilitar aqueles que querem adquirir os cartões, mas ela não se vincula ao gasto que você faz no cartão. Então, não sei qual seria o seu caso, né? Se a empresa deu um cartão e você gastou o cartão, é um dinheirinho mágico, né? Passa lá, plim,
e a prova, né? Alguém E a tem gente que vai pagar gastar. a Alguém conta vai ter que pagar depois, essa né? conta. Alguém tem que pagar a conta. Olha, mais uma pergunta aqui. A pessoa não se identificou e diz que trabalha numa padaria e por ser adventista ela não trabalha aos sábados, mas é obrigada a trabalhar todo domingo sem ganhar nada e em quase todos os feriados também sem ganhar nada. Isso é correto? Existe uma jornada de trabalho semanal. Se houve um acordo e a nossa Constituição ela prevê o direito à liberdade de culto, então o fato da sua crença determinar que você guarde o sábado, né, de um período a um outro período, e o seu empregador ele não está obrigado a aceitar essa jornada. Então ele pode propor uma jornada opcional. Então, olha, tudo bem, eu vou respeitar a sua convicção religiosa, mas você vai ficar me devendo 8 horas de trabalho. E se você já trabalha de segunda a sexta, você tem que pagar essas 8 horas em algum período, né? Então, precisaria verificar se você concordou de início em trocar o sábado pelo domingo. Se essa troca foi acordada por você, então não seria moralmente correto você pretender agora, por exemplo, horas extras por trabalhar no domingo ou, né, por trabalhar num feriado. O que não pode é exceder a jornada. Agora, se houve um acordo onde você foi beneficiado e o seu patrão ele teve o entendimento de respeitar a sua opção religiosa, você agora, entendo eu a princípio, não seria moralmente correto você intentar uma ação na justiça para receber isso como horas extras. A justiça provavelmente daria o direito das horas extras, mas eu acho que você vai ficar em débito com alguém maior, né?